E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Marcos capítulo 4, verso 36. Esse texto ele é fantástico. Nós já conversamos sobre ele em uma outra ocasião. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 36 e o final desse texto. Pesquisando a origem das palavras, eu identifiquei que existe uma diferença entre o barco, que inicia aqui o texto, e o final do texto que diz e outros barcos. Por quê? Porque no grego ele dá uma diferença de tamanho. Vou lhe explicar. Como se o barco maior, que é o barco que estava Jesus, ia à frente, e é o texto que diz e outros barcos que o seguiam eram barcos menores, ou barquinhos. E isso é muito interessante porque o barco maior ia à frente e o barco menor, ou os barquinhos, iam seguindo Jesus. Você já deve ter visto pessoas falando dentro das igrejas, em várias denominações, assim, a seguinte frase: você está na igreja? Coloque seus olhos apenas em Jesus. Não olhe para os homens, não olhe para os lados, olhe apenas em Jesus. Este é um erro muito grande que temos cometido em nossos dias. Quero dizer por quê. Porque, como diz o texto aqui, Jesus ia na frente e os barquinhos iam seguindo. Hoje, dentro das igrejas, nós não temos mais a presença física de Jesus. Quando você está dentro da igreja, você não vê Jesus. Você vê quem? Os irmãos, os membros. E por que que então existe essa máxima de que temos que colocar os nossos olhos realmente em Jesus? Sim, os barquinhos que seguiam o barco que Jesus estava. Mas não, às vezes não dava para ficar vendo só Jesus. Às vezes se via os discípulos. E nesse texto ainda é mais forte essa explicação, porque Jesus chegou dentro do barco e deitou e dormiu. Então quem estava no barquinho acompanhando o barco que Jesus estava não via Jesus visualmente. Sabia que ele estava naquele barco e por isso o seguiam. Muitas pessoas não vão ver Jesus fisicamente dentro das igrejas, mas vão seguir os líderes, os membros, as pessoas que ali estão. Quero ler um texto com você. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Aqui o texto de Paulo é muito claro. A primeira parte do texto ele diz o que? Sejam meus imitadores. Meus. Paulo chama a responsabilidade para si e diz: eu sou cristão. Olhe para mim, olhe para o meu barco. Pode me imitar. E aí na segunda parte do texto ele continua dizendo: assim como também eu sou de Cristo. Quero dizer algo que possa chocar você hoje. Sabe por que nas igrejas e no mundo cristão você ouve essa frase direto? Olhe para Jesus, coloque seu foco em Jesus. Não olhe para os homens, porque faltam homens de coragem e homens cristãos de verdade. Quando eu cito homens, não é só o homem masculino, mas é o homem e a mulher. Por que que hoje se diz que a gente tem que entrar e não olhar para o lado e olhar somente para Jesus? Porque não tem do nosso lado mais homens e mulheres de caráter cristão, como Paulo tinha, para chamar a responsabilidade e dizer: olha para mim. Olha para mim, pode olhar para mim que eu vou ser o exemplo para você. É por isso que hoje essa máxima, essa frase, esse jargão hipócrita vive nas nossas igrejas, nas nossas denominações. Porque os líderes, os membros, os cristãos deveriam colocar no topo a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida cristã e levar ela num nível tão alto que sim, ele teria que olhar para quem está chegando, ou para as pessoas que estão lá e dizer: pode olhar para mim, eu vou ser o seu barco maior. Sabe por quê? Porque é isso que acontece dentro das nossas casas. As minhas filhas vão olhar para mim e dizer: eu quero ser um pai, ou quero ser uma mãe quando eu me casar. E qual o exemplo que elas vão ter? Eu vou dizer para elas: não olhe só para Jesus, ele é o exemplo de tudo. Não, eu vou ser o exemplo de pai. A minha esposa vai ser o exemplo de mãe. Nós temos dentro das nossas casas, nas nossas famílias, pequenos barquinhos que nos seguem, que vêm atrás de nós. E quando crescer vão dizer: eu quero ser um pai ou um esposo como o meu pai. Eu quero ser uma mãe ou uma esposa como a minha mãe. O que falta hoje são homens e mulheres que queiram ser exemplos. No livro de Mateus diz que a gente tem que ser luz
e a gente tem que ser sal. A luz ela é perceptiva, não é? O sal, se tem demais, você percebe. Do mesmo jeito, quando o sal tem de menos, você também percebe. A luz, se está apagada, é fácil de perceber. Mas hoje, homens e mulheres dentro das igrejas não querem ser luz, não querem ser sal, não querem ser notados, porque não têm uma vida correta. Porque não estão levando uma vida coerente com a palavra de Deus. Nós temos que ser como Paulo. Olha para mim, pode olhar para mim. Um dos milagres que Pedro fez, ele disse para o coxo, olha para mim, olha para nós. Onde estão os homens e as mulheres de coragem? Onde estão os cristãos de coragem que possam assumir a liderança e dizer, eu sou o barco maior, pode me seguir, pode olhar para mim. Porque a ordem de Cristo no texto de Marcos é, vamos para o outro lado, aonde aquele barco maior fosse, os barquinhos iriam. Eles seriam guiados por aquele barco maior. E hoje, cadê os homens e as mulheres, os cristãos, que estão no barco maior, rumo ao céu, rumo à nova terra, uma salvação? Querendo ou não, a gente é exemplo. Aceitando ou não, a gente é exemplo. O que a gente precisa é ter coragem de ser exemplo. Quero orar com você agora. Senhor Deus, pedimos forças dos céus, pedimos que o Espírito Santo nos guie e coloque em nós poder, força e, acima de tudo, coragem, para nos colocarmos como exemplos para tantas pessoas. Somos exemplos dentro de casa, para os filhos, para a esposa, para o marido, para os amigos, no trabalho, na faculdade, na rua. Senhor, nos capacite e nos faça entender que um cristão ele tem que ser exemplo. Mesmo, como diz o hino, mesmo sem o querer. Onde estão, Senhor, os cristãos de verdade, os homens e as mulheres de coragem, que possam bater no peito e dizer, eu sou o exemplo, eu vou guiar, eu vou na frente. Pode me seguir. Senhor, capacite a vida de cada um. Capacite a nossa vida dentro das denominações. E assim como Paulo, a gente possa olhar para as pessoas que estão chegando, para aqueles que são iniciantes na fé, na caminhada cristã, que a gente possa olhar e dizer como Paulo um dia disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que eu possa imitar Cristo, para que os que olhem em mim queiram me imitar. Senhor, nos ajude e nos capacite. Oramos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.